Eu estou cansadíssima, acabada, cara de cansada, querendo tomar um banho, mas estou gravando um vídeo nesse momento, por quê? Porque eu tô ansiosa. Tô trabalhando desde as 7 da manhã, quantas horas são agora? 8 horas da noite. Saí de casa cedo hoje, saí de casa pela manhã. Cheguei quase agora e tinha esse pacote aqui me esperando, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque tô muito ansiosa por essa leitura. Teve a Semana do Consumidor aí na Amazon e eu só comprei isso e nem tava na promoção. Mas é um livro lançamento que eu estou ansiosíssima para ler. Tô abrindo agora e acho que nem vou conseguir começar a ler hoje, nem amanhã. Amanhã é sexta-feira, eu trabalho o dia inteiro de novo. Sábado eu também trabalho. Então, com sorte, eu consigo pegar esse livro para ler no domingo. Mas eu tô ansiosa para abrir. Quero ver como tá e quero mostrar para vocês. E vou tentar fazer um vlog de leitura. Quando eu começar a ler, eu apareço por aqui pra gente conversar. É um livro escrito por um dos personagens. Será que é a minha série favorita? Não sei. Se não for a minha série favorita, é uma das minhas séries favoritas, com certeza. Meu guarda-roupa tá aberto aqui, vocês estão vendo meu guarda-roupa aberto. O caos, mas assim, eu nem arrumei o meu quarto, eu não organizei nada pra começar a gravar esse vídeo. Porque eu vi que tinha esse pacote, eu falei, eu vou abrir. Tem outra coisa aqui? Tem outra coisa aqui. Apontador. Apontador da Faber-Castell. Tem 3. Tava precisando de apontador pro Edu. Mas o livro que foi escrito pelo Matthew Perry, o Chandler Bing, da série Friends, que se chama Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Eu amo Friends, eu já assisti Friends não sei quantas vezes, pra mim é uma série de conforto, uma série muito importante, eu sou muito apegada naquela história, muito apegada naqueles personagens. Se você nunca assistiu Friends, vai lá assistir. Se você não gosta de Friends, vai lá assistir. Você assistiu errado. Tô brincando. Aquela pessoa que quer impor, né? Tem pessoas que não gostam e tudo bem. Eu amo. Amo, 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 amo. Ai, que legal. Tem várias fotos aqui no meio. Meu Deus, olha ele bebê. Um bebê. Olha ele bebê, gente. Gente, ele criança já é a mesma carinha que ele tem. Olha essa foto aqui. Deixa eu focar, olha. Que legal, cara. Tô muito ansiosa por essa leitura. Acho que eu vou conseguir ler super rápido. Olha aqui. Quem tá faltando aqui? Tá faltando a Phoebe. Por que será que a Phoebe não está nessa foto? Aí os Friends. Os Migos. Acho que conseguirei ler rápido, ler logo. Tô muito curiosa. Acho que eu vou me emocionar, que eu vou, assim, sofrer pelo que ele vai trazer aqui, porque, né, gente, quando a gente acompanha, sei lá, uma série que você gosta muito, um filme que você gosta muito, você fica sabendo a história por trás, né, a pessoa que faz um personagem que você gosta tanto, que o que estava acontecendo com ela ali na vida real. Ai, isso me toca, tô curiosa. E é isso, precisava fazer essa introdução do vídeo, porque eu queria muito abrir com vocês, e aí à medida que eu for lendo, que eu avançar na leitura, eu volto aqui pra gente conversar, tá? Olá! Oi, gente, eu tô na correria aqui entre um compromisso e outro. Tenho que levar o Edu pra escola já já, mas consegui aparecer por aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o livro do Matthew Perry, que eu comecei a ler. Ainda não consegui avançar tanto na leitura, tô na página 40, mas vamos lá. Primeiras impressões. Eu já descobri, né, com esse livro, várias coisas a respeito da vida do Matthew que eu não sabia. Uma coisa sobre mim é que, assim, mesmo as pessoas que eu admiro, os artistas que eu admiro, sejam atores, atrizes, cantores, cantoras, eu não sou muito de ficar acompanhando a vida da pessoa, de ficar seguindo em redes sociais e ficar procurando notícias para ficar sabendo muito sobre a vida pessoal. Então tem muitos artistas que eu gosto muito, que eu admiro o trabalho e eu pouco sei da vida pessoal deles. Eu fico sabendo quando assisto um documentário ou leio uma biografia ou autobiografia. Então já tem algumas coisas aqui que eu não fazia ideia. Por exemplo, eu não sabia que o Matthew Perry namorou a Julia Roberts. Ele comenta isso aqui. Por enquanto ele comentou assim bem por alto no livro, não sei se ele vai se aprofundar nisso em algum momento. Mas tem até um fato sobre o Matthew, né, que ele já comentou aqui também, que ele é bastante inseguro, que ele tem muito medo da solidão, que ele tem muito medo de ser abandonado. E aí ele conta uma história da infância dele, porque
teve uma situação, né, com a sua família, com seus pais. Os pais do Matthew o tiveram muito novo. E quando o relacionamento dos pais já não está mais dando certo, o pai os abandona, sabe? Some da vida deles por um tempo. Parece que depois ele volta a ter contato com o pai. Ele ainda não entrou em detalhes sobre isso. Ele falou um pouco da infância. Quando ele ainda era uma criança, com, sei lá, 1 ano de idade, mais ou menos. Os pais se separam. Sua mãe volta a morar com os seus pais, com os avós do Matthew, né? Os avós maternos. E o pai some por um tempo. E ele começa a falar um pouco sobre como para ele é difícil ser abandonado. E que muitos relacionamentos dele, inclusive esse com a Julia Roberts, ele terminou com ela antes que ela terminasse com ele. Pelo medo de que ela o deixasse em algum momento, ele prefere se antecipar e já terminar para não ter que lidar com o abandono de novo, sabe? Questões da infância, né, gente? Traumas da infância, medos, inseguranças da infância. Se a gente não olha, se a gente não cuida, se a gente não vai na terapia ali para trabalhar isso, a gente pode carregar isso com a gente a vida inteira. E aqui, bem no início da leitura, ele já falou bastante sobre a sua questão com o vício, né? Das suas passagens, das suas várias passagens, internações em clínicas de reabilitação. Ele conta logo no início um episódio muito traumático que ele viveu. Meu post-it saiu voando aqui do livro. Em que ele quase morreu mesmo. Ele estava numa clínica de reabilitação, sentindo muitas dores. E o pessoal da clínica achando que ele estava fazendo um drama para conseguir ser levado ao hospital e que dessem remédios para ele, né? Mas ele realmente estava muito mal. Aí a sua assistente, que é também sua amiga, percebeu que ele realmente não estava legal, foi com ele para o hospital e chegando lá, ele inclusive entrou em coma porque o cólon dele explodiu. Ele conta com detalhes aqui o que aconteceu. E o prefácio do livro é um prefácio bem curtinho, foi escrito pela Lisa Kudrow, que é a Phoebe de Friends, e ela nos diz aqui que mesmo enquanto eles ainda estavam gravando a série, né, eles não sabiam muito sobre o real estado do Matthew, que ele não falava disso tão abertamente com eles, sobre toda a questão que ele estava vivendo. Aí ela fala aqui, né, quando as pessoas a perguntavam sobre o Matthew, como ele estava, ela falava, acho que ele está bem. Isso evitava comentários e talvez pudesse ajudá-lo a ter um pouquinho de privacidade, enquanto tentava lidar com sua doença. Mas a verdade era que eu não sabia muito bem como andava o Matthew. Como ele vai contar neste livro, essa informação era mantida em segredo. Esse não era um assunto abertamente falado entre eles ali na série. Inclusive ela fala, né, leiam esse livro, foi lendo esse livro que eu soube de muita coisa, e leiam esse livro para conhecer o Matthew, ele falando dele mesmo. Por enquanto são esses comentários, vou parar por aqui porque já tô um pouco atrasada. Eu tenho uma reunião daqui a pouco com uma noiva, e depois eu tenho um dentista, e eu vou ver se nos intervalos entre um compromisso e outro eu consigo ler mais um pouquinho. Então, cá estou eu para finalizarmos a nossa conversa a respeito desse livro aqui. Eu terminei de ler hoje pela manhã, hoje é sábado, dia 8 de abril, e voltei para a gente conversar a respeito. Uma leitura que para mim foi muito tocante, mas principalmente surpreendente, porque como eu disse para vocês no início desse vlog, eu sabia muito pouco sobre a vida do Matthew Perry. Matthew. Me surpreendeu, por exemplo, saber que ele tá nessa luta contra o vício há muitos anos.
muitos anos. Quando ele foi para a reabilitação pela primeira vez, foi em 96, se eu não me engano, quando o Friends estava aí na sua terceira temporada. E ele foi algumas vezes depois disso. E mesmo em vezes em que ele não estava na reabilitação, ele estava aí numa luta contra o vício. E não era apenas o vício do álcool, também o vício do álcool, mas também o cigarro, cocaína e algo que eu não sabia, o vício em remédios, principalmente em opioides, que eu até fui dar um Google depois para entender o que são essas substâncias, que são analgésicos, então são usados pela medicina mesmo, se você estiver sentindo dor por alguma circunstância que seja, mas por muito tempo da sua vida ele estava viciado nesses remédios, mesmo sem estar doente. Ele criou uma dependência mesmo dessas medicações. E em muitos momentos ele nem usava esses remédios para ter uma onda, entendeu? Para ficar loucão, para ficar chapado, não. Porque ele usava tantas vezes e em tanta quantidade, que claro, o seu organismo foi criando resistência. Tem um momento da vida dele em que ele diz que ele tomava 55 comprimidos por dia. Ele precisava para não se sentir tão mal. Então nem era que ia dar uma onda, uma brisa bacana, ele ia ficar ali chapado. Não, ele dependia daquilo para que ele não sentisse uma dor absurda e para que fosse suportável continuar ali vivendo aquele dia. Eu fiz diversas marcações durante a leitura porque foram muitos momentos em que eu ficava muito surpresa ou tocada com aquilo que ele estava contando. Esse é um trecho que está na página 147. Já passei por mais de 65 desintoxicações ao longo da vida, mas a primeira aconteceu quando eu tinha 26 anos. Então aqui ele já estava gravando Friends, né? Dá para acompanhar a trajetória da minha dependência química pelo meu peso entre as temporadas. Quando estou mais pesado era álcool, quando estou mais magro eram remédios. Quando estou com cavanhaque, eram muitos remédios. Esse aqui tá na página 161. Eu estava morando na reabilitação quando Mônica e Chandler se casaram. Foi no dia 17 de maio de 2001. Ele conta com detalhes como é que foi essa reabilitação, o momento em que o seu personagem estava vivendo o auge da série, né? Essa temporada aí onde o relacionamento deles vai pra frente, a Mônica e o Chandler, onde eles se casam, enfim. Ele estava na reabilitação. Na página 170, ele diz: a 9ª temporada foi a única que passei totalmente sóbrio. Adivinha qual foi a única em que recebi uma indicação ao Emmy de melhor ator em série de comédia? Pois é, a 9ª. Isso diz muita coisa. O que eu fiz diferente naquele ano, eu ouvi. Não fiquei parado esperando a minha vez de falar. Às vezes, na atuação, escutar é mais poderoso do que falar. E ele diz isso porque em vários momentos ao longo do livro, né, e que ele vai contando a sua trajetória de vida, ele sentiu uma necessidade muito grande em fazer as pessoas rirem, que é muito do que o Chandler fazia, né? Então, o Chandler é muito do Matthew. Quando ele tentou o papel, ele já se via muito naquele personagem, mas com o passar do tempo, ele diz que os produtores, os criadores da série Friends eram muito abertos a ouvir sugestões dos atores, e ele diz que ele dava muitas sugestões de piadas, de momentos, não só pro personagem do Chandler, mas para os demais personagens também. E não só ao longo da sua vida de ator, mas na sua vida pessoal também, ele tinha uma insegurança muito grande, uma carência, e ele sentia a necessidade de fazer as pessoas rirem o tempo todo. Então, silêncios incômodos, inclusive essa é uma frase do Chandler, né? Oi, eu sou o Chandler e eu faço piadas quando eu me sinto desconfortável, alguma coisa desse tipo. E ele diz que isso é muito ele também. Nessa 9ª temporada ele aprendeu também a ouvir, então ele estava deixando de sentir um pouco essa necessidade de sempre preencher os vazios com alguma piada. E sobre esse ponto em que ele comenta que ele estava num nível já de dependência química, num grau muito elevado já há muitos anos, que ele nem conseguia se sentir bem. Ele diz o seguinte: alcoólatras e dependentes químicos como eu querem beber só para se sentir melhor. Bom, isso vale para mim. Meu único objetivo era me sentir melhor. Eu não me sentia bem. Depois de alguns drinks, eu me sentia melhor. Então ele nem se sentia bem ou feliz quando fazia esse uso abusivo de substâncias. Era só uma tentativa de se sentir um pouco melhor. Me surpreendeu perceber que ele estava numa constante luta para preencher um vazio.
Um vazio que ele sentia desde muito novo, desde muito jovem. E que levou muito tempo para ele perceber que ele tentava preencher esse vazio com coisas que não adiantariam. A fama, o dinheiro, o álcool, drogas, mulheres. Ele fala bastante da sua infância, pré-adolescência, adolescência, da sua relação com os seus pais. E muito dessa insegurança que ele levou para sua vida adulta veio aí, dessa carência que ele sentiu na infância. Ele diz que depois de muito tempo de conseguir compreender melhor a sua relação com os seus pais, ele não culpa os seus pais. Inclusive, ele diz aqui que ele tem uma relação muito boa com ele. Ele já adulto e passando por todos esses processos de internações em clínicas de reabilitação, tanto seu pai quanto a sua mãe o acolheram muito e estavam com ele sempre que possível, mas demorou muito tempo até ele compreender isso. Me surpreendeu quanto inseguro ele era. Quão frustrado dá pra perceber que ele se sente por não ter conseguido levar os seus relacionamentos amorosos à frente. Ele cita muitas mulheres aqui, muitas mulheres com as quais ele se envolveu. Muitos, assim, foram casos aleatórios, ele fala inclusive muito disso, nossa, transei pra caramba, ele diz bem escrachado assim mesmo, transei pra caramba, transei com toda mulher que eu quis, era muito raro eu não conseguir isso, então ele fala que ele ficou com uma galera. Mas ele cita muitas mulheres que ele teve um relacionamento mesmo, mulheres com as quais ele se envolveu, e ele simplesmente terminava os relacionamentos por medo de que elas terminassem com ele. E aí depois de alguns anos olhando pra isso, ele vê que ele perdeu mulheres incríveis, que ele afastou essas mulheres por insegurança. Dá pra ver que esse é um peso muito grande que ele carrega. Ele diz que o sonho dele é ter uma família, é ter filhos, e ainda hoje isso é algo que ele não realizou. Me surpreendeu também o quanto ele se expôs aqui. Parece, né, que ele não poupou muita coisa, muitas informações, tanto sobre sua própria vida, né, claro, é o seu livro de memórias, mas também sobre a vida das pessoas com as quais ele conviveu, porque ele cita nome e sobrenome. E muitas das pessoas que ele cita aqui também são pessoas famosas, pessoas conhecidas, pessoas aí de Hollywood. E ele cita nome e sobrenome e conta umas histórias que você fica meio assim, epa. Ele foi bem babaca em diversas situações, tanto pessoais quanto profissionais. E ele reconhece isso aqui, ele fala sobre isso aqui, e dá pra ver que ele se ressente. Ele foi o último a ser escalado para participar de Friends. Ele conta como foi todo esse processo. Ele quis muito esse papel, porque quando ele leu ali, né, o roteiro, é roteiro que diz? Que eles recebem antes para fazer o teste, enfim, não sei. Mas quando ele leu ali as informações sobre o Chandler, ele falou, cara, sou eu, esse papel é meu. Mas foi difícil para que ele conseguisse, inclusive, fazer o teste pro Chandler, porque ele já estava comprometido, ele já estava com um contrato assinado para uma outra série. E aí foi um rolê aí, algumas coincidências, o universo conspirando a favor para que ele conseguisse fazer esse teste e conseguisse o papel. Enfim, gente, eu tô aqui comentando com vocês algumas coisas que eu me lembrei, assim, algumas coisas pontuais que me marcaram mais nesse seu processo de nos contar aí a sua vida, né, a vida do Matthew Perry. Eu tenho um carinho muito grande por essa série, eu sempre vou ter. E foi interessante, foi tocante pra mim entrar em contato com as memórias, com a vida dele. Eu fiquei triste em perceber que parece que raramente ele se sentia feliz, que raramente ele se sentia realizado. Mesmo quando ele estava gravando Friends, que era a série mais assistida, com uma audiência absurda. Foi na época que ele gravou um filme que também fez muito sucesso. Então ele estava assim no auge, ainda assim ele estava muito mal, muito triste, com muita mágoa, muita insegurança, sempre tentando preencher, encontrar algo que ele não conseguia. Eu sentia ele, ao contar a sua vida, eu sentia ele com muito remorso de si próprio, pelas escolhas que fez, sabe? No final do livro, ele conta que ele se aproximou mais do seu lado espiritual. Ele tem experiências com Deus, que ele sente que é uma força que ele encontra ao se sentir conectado com Deus, ao sentir que Deus está ali para ele. Então ele tá mais nesse processo, mais tentando fortalecer aí o seu lado espiritual, o que eu acho muito bom, eu acho incrível. Eu acho que você está conectado aí com a sua fé, seu lado espiritual, isso faz muita diferença na vida de qualquer um. Então fico feliz de ver que agora ele tá aí nesse processo. Mas assim, foi uma leitura muito tocante pra mim, por perceber que uma pessoa, um ator que agradou tanta gente, que fez tanta gente se sentir bem, se sentir feliz, estava num sofrimento, numa agonia tão intensa como ele. Recomendo muito essa leitura, se você gosta da série, gosta do ator, já falei isso, né? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau. Se inscreve no canal, deixa o like, que isso me ajuda muito. Beijo. Tchau.